Então, pessoal, continuando aqui na aula de externalidades, a última, 9.2, eu vou falar de umas questões sobre equilíbrio geral aplicados a externalidades. Aí a questão fica um pouco mais interessante, mas também ao mesmo tempo intrigante pelos vários aspectos que nós podemos analisar, tá ok? Então, vamos ver aqui, tá na continuação daquela aula 9, na parte de questões de equilíbrio geral. Economistas mais ligados ao funcionamento do livre mercado ficam intrigados com a seguinte questão: por que o mercado, por si mesmo, não procura soluções para suas externalidades? Tá? Em termos de equilíbrio geral, essa pergunta faz mais sentido. Afinal, o mercado nada mais é do que o agregado das preferências e custos da sociedade. Se um determinado bem X, digamos o plástico, produz externalidade negativa, não precisaríamos de uma demanda social, pois a demanda privada já é um agregado de diversos agentes. Então, várias pessoas demandando menos plástico, por exemplo, por conta de seus efeitos nocivos ao meio ambiente, né, reduziria a demanda social. Basta elas demandarem menos plástico. Tá? O lado da externalidade positiva é também bastante intrigante. Na ótica empresarial, externalidades positivas são tremenda oportunidade de negócio não aproveitada. Ou seja, se a demanda social por um determinado bem Y, digamos as vacinas, que produz externalidade positiva, a demanda de mercado já deveria refletir as preferências de todas as pessoas por Y. Afinal, a demanda é também a demanda social. Parte dessas questões importantes passam pelo entendimento de equilíbrio parcial, que nós vimos na aula passada, 9.1, e equilíbrio geral, que é um entendimento que nós vimos também um pouco nas aulas 2.1, 2.2 e assim por diante. Ok? No equilíbrio parcial, apresentar uma demanda social e uma demanda privada, ou uma oferta social e uma oferta privada, é uma simplificação útil, né? E ilustra e simplifica bons pontos. Né? Afinal, é mais fácil usar a oferta e a demanda do que aquele exemplo que nós vimos na aula 8 e do que aquele caso que nós estávamos falando também na aula 7. Tudo bem? Ficou mais fácil, imagino, usar oferta e demanda para tentar entender esse problema das externalidades. O modelo de equilíbrio geral com agentes racionais, de informação perfeita, mercados completos e direitos de propriedades bem definidos, isso não seria necessário. Então, quer dizer, a questão de externalidade sumiria num modelo de equilíbrio geral com todas essas características. Existem mercados para completos, existem direitos de propriedade bem definidos e existe informação perfeita. Não há falha de informação, todos estão conscientes do que precisam. Existem mercados que atuam em todos os serviços e bens que podem ser ofertados e os direitos de propriedade estão muito claros. Quem deve pagar o que para quem. Repare, porém, quantos pressupostos o equilíbrio geral precisa levantar para chegar no resultado final que é socialmente ótimo. Então a questão do equilíbrio geral é que tem muito pressuposto aí naquele ponto anterior, nesse ponto que eu estou levantando aqui, tá ok? Na prática, o equilíbrio geral é muito difícil de ser computado em seus detalhes. É um modelo complexo para ser taxativo quanto ao resultado final. Tá? Existem modelos de equilíbrio geral que podem levar a múltiplos equilíbrios. E se você chega a múltiplos equilíbrios, qual deles a gente vai escolher? Tá bom? Filosoficamente, um mundo com muitos equilíbrios possíveis é muito diferente de um mundo com um único equilíbrio possível. Se existem múltiplos equilíbrios, é razoável perguntar qual é melhor. Existe uma maneira de levar a economia até esse melhor ponto? E esse melhor ponto vai ser melhor para quem? A perspectiva do equilíbrio parcial
é um pouco nesse sentido. É possível levar a economia de um equilíbrio Q estrela, o equilíbrio de livre mercado, para o equilíbrio Q linha, o socialmente ótimo que nós estamos usando na nomenclatura desse slide. Seja uma externalidade ela negativa, seja positiva. Então, existe maneira da gente levar o equilíbrio para esses pontos? Várias imperfeições podem ser adicionadas para entender por que o resultado socialmente ótimo não é livremente alcançado. E aí a gente vai entrar numa aula que eu gosto muito, que é a aula sobre tragédia dos comuns. Essas imperfeições é que impedem que esse sistema de equilíbrio geral funcione perfeitamente. Vamos entender com um modelo bastante simples e bem interessante para a tragédia dos comuns ou a tragédia do bem de uso comum. Afinal, a externalidade surge também porque ela suja o meio ambiente é um bem de uso comum, ela polui as águas, a água é de propriedade de todos, ela polui o ar, ela poluição sonora e o som se espalha pelo espaço, então ela contamina bens de uso comum. Tá? A externalidade, de certa forma, está relacionada a isso. Tá? Tem um exemplo que eu não entrei muito na aula passada, mas que é sobre o empregador que paga uma especialização para o seu empregado se qualificar. Tá? Naquele sentido de externalidade positiva. Uma solução que pode ser pensada é o próprio trabalhador bancar sua especialização. Essa será realmente a solução adotada se o trabalhador apropriar de todos os ganhos da sua formação. Porém, nem sempre é o caso, nem sempre o trabalhador fica com todos os ganhos da sua qualificação. Qualquer novo empregador que empregar esse trabalhador que já foi capacitado por uma outra firma se beneficia de uma parte da formação dele. O trabalhador, ao se capacitar, não irá usualmente considerar os benefícios apropriados por seus empregadores. Então, ele não considera esses benefícios nos custos. Tá ok? O resultado final é que, ao deixar apenas ao encargo do empregado, a quantidade de formação e qualificação será menor do que a quantidade socialmente ótima. Então, o Q de mercado, que é o Q estrela, será menor do que o Q linha ótimo socialmente. Uma solução que ocorre são as associações patronais unirem-se para oferecer custos baratos e parcialmente custeados pelos empresários. Então, o sentido do SESI, o famoso sistema S, né? SESI, SENAI, SENAC, SENAR, né? Todos esses sistemas, talvez eu esteja esquecendo de mais alguns aqui, né? Eles são iniciativas de formação para qualificar para todos os comerciantes, para todos os industriais, para todos os agricultores. Tá? Então você qualifica a força de trabalho e isso em benefício de todos. E o curso realmente fica barato. No Brasil ficava barato por outras questões em relação ao repasse do FGTS que era feito nesse período anteriormente ao ano de 2017. Em verdade, os mercados tentam resolver as externalidades. O ponto importante aqui a destacar é que os mercados tentam resolver as externalidades. No caso das externalidades positivas, existem várias questões e vários exemplos. Tá? Isso aqui eu guardo para questão de sala de aula, mas o exemplo das abelhas perto de um pomar, né? Você tem um apicultor que fica perto de um produtor de frutas, né? Existe aluguel de abelhas pelo mercado para polinizar as frutas, mas tanto o apicultor se beneficia disso, porque as abelhas conseguem coletar o pólen, quanto os produtores de frutas, pois estão tendo suas árvores polinizadas, né? Verticalização de estacionamento, porque toda grande
loja, todo grande supermercado, todo grande shopping tem um estacionamento junto, tá? Tem uma certa economia de escopo aí também. Tem uma parte que é precificada pelo mercado, certamente, mas tem uma parte de externalidade positiva. A própria vacinação, que a gente falou bastante, e aí eu não preciso me deter mais nesse ponto da aula. E no caso das externalidades negativas, técnicas menos agressivas ao meio ambiente, substituição de tecnologias, tudo isso o mercado já faz, né? É muito em voga hoje em dia você falar que a garrafa PET é de produto reciclado. Ontem mesmo eu acho que eu comprei uma garrafa PET que falava 100% material reciclado. Então o próprio mercado já procura solucionar várias das suas externalidades. Então já existe uma tentativa pelo próprio mercado. A discussão se essas tentativas são suficientes ou não é uma discussão muito boa. O caminho então pode estar no meio termo. O mercado tenta corrigir ele próprio as externalidades, no entanto, essa correção pode levar tempo e pode ficar atrapada em sobre-equilíbrios, né? Ou presa, ou armadilhada, digamos assim, em vários subequilíbrios piores. O ponto é saber como ajudar o mercado a alcançar equilíbrios mais desejados por todos. Não é uma questão tão fácil, mas a gente tentou mostrar aqui nas aulas de externalidades. É importante observar que o modelo de equilíbrio parcial depende de estimações locais. Lembra que eu falei, para quem viu o meu curso de Micro 2, toda estimação de oferta e demanda é próxima daquele preço e quantidade. Então elas são suficientemente próximas do equilíbrio observado. Então se você desviar muito desse equilíbrio, se o custo social for muito grande, se o benefício social for muito maior, né, você pode estar se desviando demais daquele equilíbrio parcial. Pode ser que alguma coisa esteja errada no modelo que você fez. Curva de oferta não lineares, como a da figura do slide que eu vou mostrar agora, podem deixar esses equilíbrios ainda mais difíceis de serem obtidos. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse caso aqui, daria um resultado muito diferente se você estivesse usando uma oferta linear e uma oferta tal como essa que tem a segunda derivada positiva. Tudo bem? Então, pensem nesses assuntos. Podemos lembrar também que até o estabelecimento de correções por meio jurídico é trabalhosa e, em geral, envolve uma ação judicial desequilibrada entre os que são afetados, possuem pouco poder econômico, e os causadores de prejuízos colaterais, que geralmente são as empresas e possuem muito poderio econômico. Então existe uma relação judicial hipossuficiente, eu acho que esse é o nome, né? Então um lado é muito mais forte e geralmente o lado produtor de externalidades é muito mais forte do que o lado que está sofrendo as externalidades. O caso da mineração aqui em Minas Gerais retrata bastante esse sentido. Tá? Para dar mais um exemplo sobre esse caso que eu estou falando agora, né, o filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, é um exemplo de como essa luta para mostrar que realmente existe uma externalidade é difícil. Tá? Então, uma mulher sozinha teve que mobilizar toda uma população para mostrar que a água estava contaminada e estava causando câncer. Esse é o plot do filme, né? Mas assistam lá para vocês verem. Na próxima aula veremos a tragédia do bem de uso comum, que possui lições interessantes e tem uma relação muito forte com essa questão de externalidades. É um caso particular de externalidade em contextos de bem de uso comum. Tá legal? Tá aqui o cartaz do filme para vocês poderem ver. Vou terminar essa aula por aqui, ficou uma aula menor, mas só para concluir esse assunto das externalidades, estão aqui as referências. Tem mais referências lá no nosso material do curso, tá ok? Então, até a aula 10, onde a gente vai falar de tragédia do uso de bem comum. Até mais. Tchau, tchau.